Muito bem, a gente sabe que passado o Natal, Ano Novo, começa a temporada de impostos, IPVA, IPTU, matrícula escolar. Realmente prepare o bolso e nós sabemos, inclusive, que vai haver um aumento significativo no IPVA aqui de São Paulo. Diferente de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, decidiu sancionar o projeto que congelará a tabela do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, do ano que vem nos mesmos valores de 2021. A manutenção das taxas havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 15, em projeto apresentado pelo deputado Bruno Engler. E com a sanção, agora os proprietários de veículos vão pagar em janeiro de 2022 o mesmo valor que a tabela de 2021. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual de Minas Gerais e autor do projeto, Bruno Engler. Deputado, prevaleceu aí em Minas Gerais o bom senso. Aqui em São Paulo teremos um reajuste médio aí de 30%, deputado. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Realmente prevaleceu o bom senso. A gente conseguiu aprovar de forma unânime na Assembleia o meu projeto para congelar o valor do IPVA para o ano que vem. E agora, a feliz notícia de que o governador vai estar sancionando o que nós aprovamos na Assembleia. Ou seja, o cidadão mineiro vai pagar em 2022 o mesmo IPVA que pagou em 2021. Não vai ter que arcar com esse aumento absurdo de até 30% que outros estados vão ter que arcar, como é o caso de São Paulo, do senhor João Tributador. Olha, Zé Maria, aqui em São Paulo, de fato, como o deputado falou, né, o deputado Ricardo Melão do Novo apresentou um projeto muito semelhante lá na Lesp e isso não foi para frente, né? Então aqui a tabela FIPE em setembro de 20 para 21 apurou 26,8%, é o balizador aí, o indicativo, né, por IPVA aqui de São Paulo. Então se espera aí um aumento de até 30% aqui no estado de São Paulo. E aquilo que o Augusto falava, né, os cofres públicos, tudo aumentou no Brasil, a arrecadação de impostos também. São Paulo terá o orçamento recorde 287,7 bilhões de reais, 17% a mais de 2021 para 2022. Zé Maria. Olha, Marcelo, a inflação é um imposto muito cruel. É o mesmo bem, né? Um carro que você tinha no ano passado, só que agora terá um imposto muito maior. E existe, deputado, o senhor tem toda a razão em interromper esse fluxo. Existe um tratado, né, que se chama curva de Laffer, que é a cobrança de impostos. Desenvolve uma parábola. Quanto maior aumenta as alíquotas, né, quanto maior se aumenta o imposto, vai diminuindo a arrecadação quando chega um ponto, e nós já estamos no máximo desta parábola, desta curva, porque aumentando impostos reduz a arrecadação, ou porque o contribuinte simplesmente não pode pagar, ou porque ele começa a sonegar. E o senhor coloca exatamente um freio nessa roda, nessa ciranda. Quer dizer, aumenta o imposto, aumenta a inflação. Essa decisão de apresentar o projeto foi um ato de coragem e também do governador, né, de sancionar este projeto. Os estados, como disse Augusto, e é verdade, estão agora no ponto máximo de dinheiro. Os estados estão muito bem, obrigado. O senhor viu esta situação para apresentar o projeto e aprovar o projeto sobre o congelamento do IPVA? Bom, primeiramente, obrigado, Zé Maria, pelo elogio ao projeto. E foi exatamente isso. Eu e a minha equipe, nós vimos as notícias de que o IPVA estava previsto em aumentar em até 30%. E isso não é uma valorização real dos carros usados. O normal do valor do carro usado é cair ano a ano. Então, você compra o carro, o valor do carro vai diminuindo, o valor do IPVA vai diminuindo. Esse ano, por causa dessa crise econômica mundial causada pela pandemia, por causa de uma crise específica do setor automotivo relativa aos chips semicondutores, o valor dos carros usados disparou em até 30%, numa valorização que não é real, e a gente entendeu que não seria justo o cidadão de Minas Gerais pagar essa conta. Então, apresentei esse projeto de lei na Assembleia justamente visando o congelamento. Não é para abrir mão de arrecadação, como alguns governadores alegam, porque o normal seria diminuir. E a gente apresentou o congelamento para o cidadão pagar no ano que vem exatamente o mesmo que pagou esse ano e não ter que arcar com esse aumento absurdo que estava previsto. Graças a Deus, contei com o apoio de todos os colegas, a matéria foi aprovada de forma unânime na Assembleia, a gente teve 55 votos favoráveis e nenhum contrário. O governador primeiro relutou devido a algumas outras questões, chegou aí até o judiciário, mas ontem a gente teve a feliz notícia que ele ponderou e viu que o melhor
era não impor essa conta absurda ao povo de Minas Gerais, anunciou que vai sancionar a lei que nós aprovamos na Assembleia. Então, graças a Deus, em Minas não vai ter esse aumento absurdo, que outros estados, onde os governadores gostam de falar muito e fazer muito pouco, vai ter. E Minas e São Paulo. São Paulo é a primeira frota do Brasil, a maior alíquota também, 4%, veículos flex. Minas Gerais, a segunda maior frota, também 4%. A única decisão que aconteceu aqui em São Paulo foi a ampliação de 3 vezes para 5 vezes, algo que foi aprovado e foi dito pelo governo. Fiuza, como é que você avalia toda essa situação aí, essa carga pesada de impostos aí, 30% só no IPVA no ano que vem aqui em São Paulo, Fiuza? Matos, a pressão inflacionária, ela infelizmente nós vamos conviver com isso aí nos próximos tempos e vamos ter que ter uma série de medidas inteligentes, né? Porque não adianta também você partir para embargos artificiais. Eu quero dar boa noite ao deputado e perguntar se na coluna da despesa, né? Quer dizer, nós temos aí uma medida inteligente de contenção da coluna da receita, e na coluna da despesa, deputado, o senhor acha que qual a linha que pode ser priorizada? É salário? Onde é que se pode enxugar um pouco aí que o país está precisando de assumir sacrifícios, né? Ô, Fiuza, na linha da despesa, o governo de Minas tem uma pauta que ele leva de maneira muito cara, que é a questão da adesão ao regime de recuperação fiscal, que impõe uma série de restrições. Isso é uma matéria que encontra grande resistência na Assembleia, porque nós temos muitos deputados que realmente defendem classes de servidores que são contra essa matéria e acaba havendo uma resistência. Então, no presente momento, ainda não há ambiente para que ocorra essa votação, não existe um entendimento na casa para que a gente possa votar o regime, mas a gente conseguiu aprovar o congelamento do IPVA e, como eu disse, não é algo que vem para diminuir as receitas do Estado, porque vai ser a mesma receita do ano passado. E o normal é o valor do carro usado diminuir. O governo ele aumenta a arrecadação com o IPVA com venda de carro zero, que é mais um IPVA que está entrando na conta. Mas o IPVA de carro usado, o normal é sempre diminuir, ano a ano. Então não vai nem ocorrer essa diminuição. Vai ocorrer apenas o congelamento para evitar que o cidadão pague uma conta que não é justa. Agradecemos a participação do deputado Bruno Engler, aqui deputado estadual de Minas Gerais, aprovou um projeto lá, apresentou, a Assembleia Legislativa de Minas então aprovou e agora o governador Zema também vai manter então o valor do IPVA que foi aplicado em 2021 para 2022, senão haveria um acréscimo aí de 30%, algo que vai acontecer aqui em São Paulo. Deputado, muito obrigado, boa noite ao senhor. Ô Matos, eu que agradeço a você, ao Fiuza, ao Pingo nos Is pela oportunidade e sabendo do viés em defesa da liberdade aqui do Pingos, eu encerro minha participação com a notícia em primeira mão. Um dos piores decretos de passaporte sanitário em Minas é o de Montes Claros e a gente já está preparando uma ação de impeachment do prefeito de Montes Claros porque ele está em completo desacordo com o que nós aprovamos na Assembleia, inclusive emenda minha de que a vacina ela tem que ser facultativa. Quem quer tomar, toma. Quem não quer tomar, não toma. Você não pode querer impor à população uma vacinação, transformando os não vacinados em verdadeiros cidadãos de segunda classe. Parabéns pelo programa, obrigado pelo espaço e um ótimo 2022.